Bom dia, vamos tomar café com Cristo e vamos abrir nossas Bíblias hoje em Provérbios capítulo 6. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, nós chamamos essa série de estudos Pérolas em Provérbios. E realmente tem muitas pérolas, muitas joias do livro de Provérbios, muitos ensinamentos. E hoje nós estamos em Provérbios capítulo 6, então eu convido todos a abrirem suas Bíblias e vamos fazer a leitura aqui em Provérbios capítulo 6, de versículo 1 a 5, e depois vamos ler versículo 23. Provérbios capítulo 6, realmente nós encontramos várias lições aqui nesse livro, mas nós chamamos esse estudo o caminho para relacionamentos saudáveis. E nós vamos dividir esse capítulo em 5 etapas e 5 ensinamentos que nós vamos ver rapidamente nessa manhã. Então eu vou falar rápido, vocês escutam rápidos e daí nós vamos terminar e ter um tempo de oração. Mas veja aqui em Provérbios capítulo 6, versículo 1 a 5 diz: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se destes a tua mão ao estranho, se te deixastes enredar pelas próprias palavras e te prendestes nas palavras da tua boca, faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, já que caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro, não des sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Daí versículo 23 diz: Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e a repreensão da correção são o caminho da vida. Eu quero até encorajá-los a fazer a leitura desse capítulo inteiro no seu tempo particular. Mas nós chamamos esse capítulo o caminho para relacionamentos saudáveis. E como nós vimos, o livro de Provérbios trata de muitos assuntos da vida cotidiana. Fala sobre casamento, sobre família, finanças, honestidade, crescimento espiritual, fidelidade, trabalho, preguiça, língua, autocontrole, pureza e assim adiante. Mas aqui em capítulo 6, ensina como manter relacionamentos saudáveis com as pessoas ao nosso redor. Como diz no versículo 23, o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, o capítulo pode ser dividido em 5 partes. Então, versículo 1 a 5 fala como lidar com os mais próximos de nós. É importante lidar com as pessoas ao nosso redor. E daí, versículos 6 a 11 fala como lidar com o patrão e aqueles que trabalham conosco. E daí, versículo 12 a 19 fala como lidar com as pessoas mundanas, as pessoas do mundo. É importante entender como lidar com elas. Também, versículo 20 a 23 fala como lidar com os pais. E versículo 24 até o final do capítulo fala como lidar com os pecadores. Então, como em muitos dos capítulos de Provérbios, cada versículo é uma lição. Eu poderia pregar 5 mensagens desse capítulo só sobre cada um desses assuntos. Mas rapidamente, deixe-me só passar alguns pontos principais, né, sobre esses ensinamentos. E daí no seu estudo particular e seu tempo a sós com Deus, você pode refletir mais nos ensinamentos dessa palavra. Mas versículo 1 a 5 fala como lidar com os mais próximos de nós. A Bíblia fala, até Jesus mandou, né, entre os 2 maiores mandamentos, amar a Deus como a tudo, né, de toda força e de todo coração, e amar o nosso próximo como a si mesmo. E quem está mais próximo do que as pessoas que moram
dentro da nossa própria casa, do nosso lar. Então, no conflito, aqui ensina-nos que o conflito deve ser resolvido. Realmente, o conflito não resolvido é motivo de muitas amizades se desmancham, muitas famílias até divididas e casamentos acabam em separação por causa de conflitos não resolvidos. Então, versículo 1 a 5 está nos ensinando a importância, né, de resolver logo as questões, de resolver logo as desavenças, de resolver logo os desentendimentos. Pessoas, na verdade, reagem de maneiras diferentes para os conflitos. Algumas pessoas explodem como vulcão, né, soltando lava em todo o mundo. E outras pessoas reagem de outra forma, se isolando, né, deixando o outro no freezer da geladeira, esquecendo dela. Mas em ambos os casos é importante, né, que seja resolvido o conflito. A comunicação não pode desaparecer dentro do lar. Então aqui a Bíblia está falando, né, sobre a importância, né, de resolver antes de erguer muros emocionais, muros de desentendimento, muros de indiferença, frieza. É importante que seja resolvido as questões, né? Como diz versículo 3, faze pois isso agora, feio meio, e livra-te. Como Paulo diz em Efésios capítulo 5, não se ponha o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixa passando de um dia para outro uma desavença, um desentendimento, um conflito não resolvido, sem conversar. E às vezes precisa de nos humilhar. Versículo 3. Faze, pois, isso agora, feio meu, e livra-te, já que caístes nas mãos do teu companheiro. Vai e humilha-te, e importuna o teu companheiro. Como Jesus nos instruiu, em Mateus capítulo 16, se o seu irmão pecar contra ti, você vai e você conversa com ele primeiro, só entre você e ele. E se ganhar do seu irmão, se resolver, então é ganho, né? Mas se não quer te ouvir, daí leva 2 testemunhos. Se não, ainda não quer te ouvir, então leva alguns pastores ou pessoas espirituais, né, que podem ajudar em resolver a questão. Mas a importância, né, de resolver, né, os conflitos da vida. Mas daí versículo 6 até versículo 11 fala como lidar com o patrão. Verdade, né, esses versículos falam, né, sobre nosso trabalho. Salomão, né, ele prefere conscientizar o servo de Deus, mostrando o exemplo da criação, né? Como ele usa a formiga, né? Ele diz, observe a formiga preguiçoso e reflita nos caminhos dela e seja sábio. Interessante, né? Como que nós podemos aprender da criação de Deus. E ele ensina através da sua criação algumas lições para a nossa vida cotidiana. Ele fala, né, para o preguiçoso, né, vai para a formiga. A formiga, ela não tem preguiça. Versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para seus caminhos e sé sábio. Você já observou as formigas ficam ali andando o tempo todo, parece que não para, 24 horas. Então a formiga não tem preguiça, mas também a formiga tem iniciativa. Veja o versículo 7, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador. Então ela trabalha, ela não precisa ser mandada o tempo todo, ela tem iniciativa própria. Até em terceiro, versículo 8, a formiga cede a própria vontade para o bem da equipe. Veja o versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Versículo 8. Prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu
mantimento. Quer dizer, ele está trabalhando, né, para preparar para o futuro. E daí versículo 9 até versículo 11 fala como a formiga cumpre o seu horário. Versículo 10, um pouco a dormir, um pouco a tostinejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza, como o meliante, e a tua necessidade, como um homem armado. Então, está falando, né, sobre a importância, né, de trabalhar e determinar um tempo. Tudo tem seu tempo determinado, né? Há tempo de se divertir e há tempo de trabalhar. Então, como lidar com o patrão? Daí, terceiro, versículo 12 até versículo 19, fala como lidar com as pessoas mundanas, né? E aqui fala, né, sobre algumas coisas que Deus não se agrada, né? Essas coisas, veja o versículo 16. Essas 6 coisas o Senhor odeia e a sétima a sua alma abomina, né? A boca mundana, né? Tem boca pervertida, língua mentirosa, testemunha falsa, né? Então a visão mundana, como diz, olhos altivos, né? Mãos mundanas, né? Mãos que derramam sangue inocente, coração mundano, né? Coração que máquina pensamentos perversos, né? Como diz aqui, os pés mundanos, pés que se apressam a correr para o mal, e o espírito mundano, aquele que semeia contendas entre os irmãos. Então aqui está falando, né, como lidar com essa situação. Então é importante, né, entender que tem certas coisas que não agrada a Deus e nós devemos afastar da nossa vida. E daí nós podemos ver versículo 20 até versículo 23 como lidar com os pais, né? E como nós sabemos, né, isso é escrito de um pai para o filho. Veja o versículo 20. Filho meu, aguarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Então é importante sempre lembrar que a família é o alicerce da sociedade e Deus realmente construiu a família. Deus quem teve a ideia do casamento, da família, e Deus dá autoridade para os pais no treinamento dos filhos, né? Deus dá responsabilidade aos pais, né? Educa a criança no caminho que se deve andar e quando se envelhecer não desviará dele. E aí no último lugar nós podemos ver aqui versículo 24 até o final do capítulo como lidar com pecadores, né? Então na Bíblia fala, né, como lidar com essa situação. Versículo 24 fala como o pecado é atraente aos ouvidos, né, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. É atraente aos olhos, não cobices o teu coração a sua formosura. O pecado leva a ponto de a pessoa realmente nunca esperava chegar, versículo 26, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa, mas também no pecado custa mais do que você quer pagar. Versículo 28 até versículo 31, a Bíblia diz 31, e se for achado, pagará o tanto 7 vezes, terá de dar todos os bens da tua casa. Então tome cuidado, né, com os pecadores e com como lidar com essas situações na nossa vida. Deus quer que nós tenhamos relacionamentos saudáveis e a Bíblia nos ensina tudo que diz respeito de vida e piedade quando nós aplicamos em nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos. Eu sei que foi muito ensinamento num tempo exprimido, mas toma o tempo para ler e ouvir
ver o que Deus tem a dizer através desse capítulo, é muito rico e muito abençoado. Que Deus abençoe seu dia, e agora vamos refletir com esse próximo louvor e ter o nosso tempo sós com Deus. Deus abençoe.